Então, meus amigos, vamos silenciando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus, pedindo o amparo, a proteção, e que seja permitido que a espiritualidade maior conosco esteja, nossos protetores, o anjo guardião de cada um de nós, e também Miramês, mentor espiritual do nosso grupo, a sua equipe, estejam todos nos acompanhando, nos harmonizando, nos trazendo a paz, a tranquilidade, para que possamos, então, unidos num só pensamento, estudarmos essa maravilhosa doutrina que o Mestre há mais de 2000 anos nos trouxe, que são as leis do Pai, que precisam ser sempre relembradas, pois como somos um pouco desatentos, com frequência as esquecemos, não as colocamos em prática. Que possamos, então, com esse estudo, relembrá-la, colocá-las em prática no nosso dia a dia, exemplificando aos nossos familiares, amigos e aqueles que conosco convivem, demonstrando assim que o entendimento da doutrina está nos transformando para melhor. E sempre o melhor ensinamento é através do exemplo. Também pedimos para aqueles amigos nossos que não conseguiram participar do encontro de hoje, que estejam em seus lares e onde estiverem, agraciados pelos bálsamos benfazejos de muita paz e muita harmonia, e com certeza essa espiritualidade maior que conosco está, expandirá sobre todos nós. Que assim seja. Então hoje, pessoal, nós vamos ver, só um minutinho que eu vou autorizar aqui. Boa noite, Maiara, seja bem-vinda. Só um minutinho. Denise, seja bem-vinda, boa noite. Kátia, seja bem-vinda, boa noite. Então, pessoal, hoje nós já fizemos a leitura, a prece inicial, e nosso evangelho hoje, então, a Júcia vai fazer a leitura, que vai ser no capítulo 11, itens de 5 a 7, dai a César o que é de César. Aqueles que têm o evangelho, todos já se localizaram? Muito bem. Maiara, desculpe. Um pouquinho, Daniel. Oi? Tu poderia me dizer de novo qual é o item? Capítulo 11, item de 5 a 7. Dai a César o que é de César. Tá bom, obrigado. Tá? Então, Júcia, é tudo contigo agora. Então tá. Me perdoem se eu ficar nervosa, né? A primeira vez. Então tá. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entende-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que nos ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Diz-nos, pois, qual a opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Ouvindo-o falar desta maneira, admirando-se eles da sua resposta e deixando-o se retirar. Mateus 22, do 15 a 22, Marcos 12, de 13 a 17. Item 6. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento deste tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus. É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que formularam poder. Conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dada o que lhe é devido. Item 7. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral resumido sobre forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses, prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Sim. Muito bem, queres fazer um comentário? Não, aquele que eu fiz que eu falei para ti, é muito longo, não? Não, o tempo, não existe Pode um ser? tempo determinado. Então tá. Pode comentar, Eu fiz, para entender. tá. Eu fiz um estudo junto com a Bíblia, né? Para quem não sabe, eu nasci numa igreja luterana, casei, batizei meus filhos numa igreja luterana, né? Então, eu fiz um estudo junto com a Bíblia, né? Então, assim, dai a César o que é de César. Eles estão fazendo essa abordagem porque eles vão falar de César, e aí Jesus, que não considera as pessoas, os cargos, as posições, ele considera a verdade, ele considera aquilo que é correto. O pagamento do tributo era algo muito sério, era levado de uma forma muito séria por parte dos judeus. O judeu tinha prática da oferenda no altar. Essa oferenda não era algo simples, era algo que impactava na vida dele. Se ele fizesse uma oferenda boa, na opinião dele, na crença dele, ele estava estabelecendo uma relação íntima com Deus, agradando a Deus, e as coisas dariam certo, ele iria prosperar. Se não, dariam errado, de acordo com a oferenda. Uma oferenda pobre, simples, uma oferenda que não tivesse condições de ofertar todo o seu amor, né, através do material, que muitas vezes era parte da sua colheita,
do seu trabalho, às vezes um cordeiro que ele colocava no altar, né? Enfim, uma oferta generosa mostrava que ele não era merecedor da abundância, da prosperidade. Então, isso era muito sério para ele, porque o tributo, muitas vezes, impactava na sua capacidade de dar essa oferenda no altar. E isso mexia com ele, né? Como que eu vou dar uma oferenda simples, uma oferenda pobre, e sendo que tive que pagar o tributo? O que vai acontecer com a minha vida? Eu vou ganhar menos, eu não vou prosperar, eu não vou dar uma vida próspera para minha família. Isso era a relação do caos para ele, né? Então, eles queriam, de alguma forma, poder pular isso e não pagar mais esse tributo a César. E não prejudicar a relação deles com Deus. Aí, Jesus tem a resposta perfeita, porque se a gente quer uma relação íntima com Deus, vai deixar de cumprir nossas obrigações, vai prejudicar o teu próximo. Se você quer amar o teu próximo, não pode prejudicá-lo, então você não quer que o teu próximo também te prejudique. E aí, quando ele fala, dai a César o que é de César, ele está dizendo, olha, gente, vocês não podem prejudicar as pessoas, naquilo que é delas, naquilo que pertence a elas. E o Evangelho vem explicar para nós, no finalzinho do item 7, Jesus, ele condena todo prejuízo material e moral que possa causar a outrem. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que respeitem os seus. Entende-se mesmo que os deveres contraídos com a família, a sociedade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, nós não podemos prejudicar o nosso próximo. Quando nós pensamos em amar o próximo, pensamos nos ensinamentos de Cristo. Imaginamos que a ação de amar ao próximo, ela está em grandes movimentos, fundar uma instituição. Claro, a gente pode fazer isso, se tem condições financeiras para fazer isso, mas quem pode fazer, faça, né? Mas nem todos podem. Mas o que Jesus está falando aqui para nós é que, uma vez que estamos no corpo físico, somos espíritos, né? Num corpo físico, eu estou aqui, do contrário, eu faria todo o meu processo de evolução no plano astral. Mas não, eu estou aqui, né? Então, eu vou fazer minha evolução aqui. Estarei em prova e expiação aqui. Então, as minhas atitudes é que vão me dar essa evolução. Então, se eu estou sendo provada, espiada, minhas atitudes é que vão demonstrar a minha evolução. Não adianta orar pelo meu próximo, tá? Orar pelo próximo, legal. Mas é nas mínimas atitudes do dia a dia que a gente prejudica. Furando uma fila, colocando teu carro numa vaga de deficiente, aceitando um troco errado que está nos favorecendo, né? E, ninguém está vendo, né? Vou ficar com um dinheirinho a mais. Essa vaguinha aqui tá vaga, é só 5 minutinhos, né? Mas a gente está sendo espiado, está sendo provado, né? Então, você precisa amar em cada detalhe. Se começarmos nas pequenas coisas, vai refletir nas coisas grandiosas. Então, que a gente olhe as pequenas coisas. É isso aí. Muito bom, muito bem explanado. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Boa noite, queridos. Que bom estar com vocês. Muito bom, obrigado. Então, como você estava colocando, né, a gente já comentou anteriormente, os saduceus, os fariseus, eram partidos políticos da época do Cristo, né? E eles eles queriam a todo momento, assim, que Jesus, eles queriam a todo momento, vamos dizer assim, colocar Jesus numa situação complicada diante dos romanos, né, para se livrarem já de Jesus, porque Jesus dizia as verdades, e eles não aceitavam isso. Então, Jesus veio para mudar essa situação,
de negócio, de negociar com as religiões, com a religião, não é? E qual é que é o negócio? É aquela história. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, ou nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança? Nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança. E Deus é um negociante. Então, o que eram as oferendas, o que é o dízimo? Se eu pagar a Deus, conforme o que eu pagar é o que eu vou ter. Então, os fariseus e os saduceus, eles estão vivos até hoje. A gente não vê muitas vezes nas algumas igrejas evangélicas, sem colocar nomes, enfim, não importa. Quanto mais o fiel contribui para aquela congregação, mais ele recebe, não é? Esses são os fariseus de hoje, negociando com Deus. O que muitas vezes nós pensamos? Se eu conseguir comprar o meu carro, eu vou acender uma vela, vou, sei lá, dar um rancho para um pobre, se eu conseguir comprar minha casa, se eu conseguir casar, se eu conseguir ter filho. Então, tudo vai se negociando com Deus, né? Deus não é um negociante que está ali necessitando do nosso dinheiro, dos nossos bens, né? Deus quer o quê? Que é exatamente isso, que nós façamos ao outro que nós gostaríamos que fizesse a nós mesmos. E o que nós gostaríamos que nos fizessem? Que nos espoliassem, nos explorassem, nos fizessem mal? Não, né? Com certeza não. Nós queremos para nós só coisas boas. Mas nós, ainda humanidade, nós vivemos ainda sobre o quê? Sobre o império do orgulho e do egoísmo ainda, né? Então, como o egoísmo é um filhote do orgulho, e ele está muito presente ainda em nós, na nossa sociedade, porque Haroldo Dutra diz uma coisa muito interessante. Nós, humanidade ainda, isso às vezes até pode chocar, mas é uma verdade. Nós vivemos em tribos ainda. Nós vivemos em tribos. Porque a minha tribo começa na minha família. Minha tribo é minha família. Então, tudo para minha família e nada para a família do vizinho. Eu sou dessa cidade, tudo para minha cidade. Eu sou do meu país, então tudo para o meu país. Né? Quando nós vamos escolher nossos representantes, como nós escolhemos nosso representante? Conforme o que ele prometeu nos dar, não é? Eu não penso na coletividade. Eu vou fazer algo aqui que é para toda a cidade. Não, eu penso no meu bairro. Não é? Isso eu passei quando eu morava no Rio Grande do Sul, a Marilene sabe a casa que eu morava, né, Marilene? Que agora pertence a Marilene, né? Então, é interessante. Nós fomos escolher um vereador. Entre todos os vereadores, o qual que nós escolhemos? O que ia passar o asfalto na frente da nossa casa. Né? Então, nós vimos a nossa tribo ali. Vamos ver o que esse aí vai nos dar. Os outros, não me importa se vão ficar no barro. Eu quero asfalto na minha casa, né? Então, olha como nós somos ainda fariseus e saduceus, né? Eu penso em mim. Eu quero o que é bom para mim. Aí o outro lá, que eles se virem. E não é assim, nós temos que pensar na coletividade. Começar a pensar mais no outro do que em nós mesmos. Isso, o Cristo veio nos mostrar isso. E aí a gente vendo essas pegadinhas dos fariseus, dos saduceus com Cristo, para ver como eles não conheciam realmente a realeza do Mestre, né? Cristo, quando a Terra foi formada, ele foi um dos engenheiros siderais que teve, junto com a equipe, formando esse planeta para abrigar essa humanidade que aqui está. Tanto que ele é o nosso governador, não é? Então, imagine um espírito que já tem a capacidade de manipular o fluido cósmico universal para que ele consiga, então, elaborar esse mundo para nós. Imaginemos assim o adiantamento desse espírito. E aí nós, recém-saídos da animalidade, né, ou melhor, do mundo animal, na animalidade nós vivemos até hoje, ainda não conseguimos sair dela, né? Porque a gente percebe o quanto é animal ainda numa contrariedade. Quanto nós estamos animalizados, né? Porque na contrariedade que a gente vê, às vezes a gente diz assim, me contraiu, perdi a paciência. Não é que eu perdi a paciência, eu nunca tive a paciência, né? Eu fui impaciente, é o que eu sou.
Porque algo, quando a gente adquire, a gente não perde mais. Então, quando eu adquiri a paciência, eu não vou perder mais. Eu sou impaciente. Não é que eu perdi a paciência, eu sou impaciente, eu só consigo me controlar momentaneamente, né? Então, é a mesma coisa assim, o nosso relacionamento terminou porque acabou o amor. Isso é um equívoco. O amor não acaba nunca, quando a gente ama de verdade. Então, quando acabou o relacionamento, tanto faz de amizade, de coleguismo, de sentimento, de casal, não é? Não é que acabou o amor. Na verdade, o amor nunca existiu ali naquela relação, não é? Então, a gente confunde muitas coisas ainda. E o mestre veio, então, nesse tempo, porque ele já julgava a humanidade amadurecida o suficiente para receber um tipo de ensinamento, que foi o que ele deixou na época. Por que ele deixou dessa forma que nós estamos estudando hoje? Em forma de parábolas, de contos, de histórias. Porque, em primeiro lugar, o que hoje os professores, quem são professoras aqui, Marilene, eu sei que é, não sei quem mais. A Maiara é professora? Pois é. Então, a Maiara, que é jovenzinha, sabe que hoje os professores usam muito lúdico, né? Que é o que? Músicas, canções, histórias, tudo isso. Só que o lúdico, os hebreus já utilizavam isso para ensinar suas crianças, seus jovens, seus adultos. Ele não é uma coisa moderna, a humanidade já conhecia. Só que o tempo foi passando e hoje a gente colocou um nome diferente para esse ensinar através de contos, de histórias, de música, enfim, tudo isso que é o que chama de lúdico hoje, né? Então, nessa época, então, Jesus, quando veio trazer esse ensinamento, nos deixou em forma disso, de parábolas, de contos. Por que ele deixou assim? Porque nós estávamos preparados naquela época para receber esse ensinamento, ainda não com toda a clareza que a doutrina espírita veio nos colocar. Porque mesmo nós saímos, vejam que nós saímos de Moisés para Jesus, foram 1.600 anos. Então, olha quanto nós tivemos que evoluir para ter o ensinamento que Jesus passou, ainda sem nos esclarecer completamente, né? E para chegar à doutrina espírita, quantos anos passaram? Em que ano foi lançado o Livro dos Espíritos? 1857. Então, se passaram 1857 anos para que esse esclarecimento do Evangelho, do que Jesus nos disse lá atrás, tivesse um esclarecimento maior. E vejam, é interessante, a doutrina espírita, ela já tem 162 anos. Então, já são, quantos anos são ainda de aprendizado? E nós não aprendemos ainda, não conseguimos ainda entender a doutrina. E um dia, num grupo de estudo, até achei interessante uma pessoa dizendo que a doutrina espírita está ultrapassada. E Kardec já veio para reformular a doutrina espírita. Digo, bom, mas se a doutrina espírita com 150 anos está ultrapassada, o que me dizer do Evangelho de Cristo, então, que tem mais de 2.000 anos? Não é? E a doutrina espírita é a explicação do Evangelho. É fazer com que entendamos esse Evangelho. Porque nós não entendemos que os ensinamentos dos espíritos superiores, eles são para sempre. As leis de Deus, o que elas são? Não são imutáveis. Se elas são imutáveis, é porque elas nunca vão mudar. E se elas nunca vão mudar, é porque elas são perfeitas. Não é como as nossas leis, as leis dos homens. Ela tem que ir se ajustando conforme nós vamos evoluindo, não é? Então, 1950 e poucos, aí 56, 1950 e alguma coisa, 1950, foi quando a mulher começou a lutar pelos direitos dela, né? Antes a mulher não tinha direito nenhum. Então, o homem ainda considerava a mulher um ser inferior, não é? Porque a gente não tinha esse entendimento que nós somos espíritos. Não importa o corpo que nós estamos vestindo, né? A roupa nossa, se é uma roupa feminina ou masculina. Porque nós vemos, como estava dizendo a Jússi, tem determinadas situações que nós só passamos encarnados. Então, nós vamos estudar, vamos aprender
no mundo espiritual, nós vamos ir para alguma cidade, alguma colônia, depois que desencarnar. Todos querem ir para o nosso lar, né? Mas nem todos vão ir. Então, o nosso lar é uma referência que a gente tem, mas nós tem colônias mais acima, mais abaixo, né? Mais aqui no nosso meio. Vitor, então encerrei aqui minha conversa, passei para ti. Não, é só para tirar uma dúvida. Mas a nossa evolução moral, nós só temos ela na encarnação, né? Quando estamos reencarnados. No mundo espiritual, nós voltamos para lá, mas a nossa evolução, o nosso melhoramento só se dá quando reencarnamos, né? Na verdade, a evolução moral ela se dá nos dois planos. Nós voltamos para lá, estudar nos dois, nós voltamos para lá e seguimos estudando, aprendendo, nos melhorando. Sim. Mas tem situações que nós não conseguimos passar lá. Né? Daí nós precisamos reencarnar para nos melhorar, né? Precisamos, mas então... tem casos que é só aqui que a gente consegue. O aprendizado moral se consegue no mundo espiritual também, porque nós vamos seguir Sim. em família, convivendo com outros espíritos, conforme o nosso grau de evolução. É isso que eu estava falando sobre as colônias, né? Então, nós vamos ir por colônias mais aqui sobre a Terra, mais um pouco mais acima, conforme a nossa evolução. Então, nós vamos continuar trabalhando. Tem um dos livros do André Luiz, agora eu não lembro se é no Nosso Lar, em que a diretora de uma colônia, agora não lembro se é qual é essa colônia, não, se alguém lembrar, me auxilie, ela já estava há 2000 anos no mundo espiritual. E ela já era um espírito muito evoluído, mas ela precisava de mais uma encarnação para concluir a evolução dela. Então, estava se aproximando o tempo dela reencarnar, porque ela já estava há 2000 anos no mundo espiritual, evoluindo, aprendendo, se melhorando, mas algumas vicissitudes nossas, nós só passamos na carne. Vamos dizer, o frio, a fome, um ferimento, a dor de um ferimento físico, né? Apesar que as dores morais, elas são mais fortes. É isso que eu não tinha entendimento ainda, então. Agora eu peguei certo, então. Eu achei que a nossa evolução se dava somente quando estávamos reencarnados. Na erraticidade, a gente seguia, claro, evoluindo, mas necessitávamos sempre reencarnar para seguir evoluindo, né? Sim, a evolução maior se dá encarnado, mas nós evoluímos nos dois planos, né? Porque tem alguns detalhes da nossa evolução que precisam ser passados encarnados, né? Mas nós evoluímos nos dois planos, tanto que nós vamos estudar, vamos conviver, vamos participar de algo. É só nós lermos a obra de André Luiz, né? Em que ele sai em missões de resgate. Então, tudo isso moralmente está acrescentando para eles, né? Esse trabalho que desenvolve lá no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual nós continuamos desenvolvendo um trabalho de caridade, que é atendendo os necessitados, né? Então, o mesmo trabalho que nós desenvolvemos aqui, de atender, de praticar a caridade, nós também praticamos a caridade no mundo espiritual. É só nós lermos as obras, né? Do Chico, do André Luiz, enfim. Mas algumas vicissitudes que nós precisamos passar é só na carne. Mas a evolução se dá nos dois planos. A evolução moral, né? Claro que algumas só se dão encarnadas, que nós precisamos só passar. Né? Mas se dá nos dois planos. Não sei se tu conseguiu captar. Não, tranquilo, tranquilo. É que eu realmente, a gente está correndo, não sei se a gente está muito cansado agora, final do ano e coisa, e eu fiquei pensando com a leitura da Jússia agora de tarde, agora de noite, se realmente precisávamos só na nossa encarnação, que a gente, na reencarnação, é que a gente seguia evoluindo pela maneira como vivemos, né? Uhum. Voltando sempre, resgatando aquilo que fizemos de errado e tudo mais. Essa evolução nossa seria só no reencarne. Mas não, claro que eu sei que a gente evolui também voltando para o mundo espiritual, né? Tanto é que a gente volta, ou tu vai para o umbral, com certeza,
fica ali, ou vai talvez para um lugar meio piorzinho, conforme a gente vive aqui, não é? Até que a gente vai evoluindo lá também, porque, segundo Deus é infinitamente misericordioso, até que a gente volte, né, para seguir evoluindo, e assim vai, como somos espíritos milenares, a gente está aqui na nossa melhor forma, né? Exato. Agora, e vamos voltar ainda quantas vezes for preciso até que a gente evolua, como Cristo fez e chegou a ser um espírito crístico, né? Mas agora eu entendi que seguimos evoluindo lá e voltando sempre para nos melhorarmos, né? Sim, inclusive, assim, a gente tem um Tem exemplo... espíritos que não precisariam mais reencarnar, mas vêm por missão, né? Sim, tem uns que não precisam mais, vêm por missão, mas, por exemplo, os espíritos crísticos, eles não precisam mais reencarnar, né? Mas eles continuam evoluindo no mundo espiritual. Então, eles continuam evoluindo moralmente só no mundo espiritual, porque eles não precisam mais da matéria para ter essa evolução. Por exemplo, assim, Jesus Cristo, ele é um espírito crístico que governa o nosso planeta, mas existem outros espíritos crísticos acima dele em evolução. Então, só aí nós entendemos que continuamos evoluindo no mundo espiritual, porque senão nós estacionaríamos lá. Jesus chegou a um X de evolução e dali ele não passa mais, né? Ele teria que reencarnar novamente, mas não. Ele tem... quando nós vamos lá verificar no Livro dos Espíritos, quando é perguntado por Kardec se tem fim a evolução moral do espírito, eles dizem que ela é quase infinita. Então, nós continuamos evoluindo no mundo espiritual sem precisar reencarnar, que é o caso citando os espíritos crísticos, né? Então, voltando ao Cristo que governa nosso planeta, tem outros espíritos crísticos que governam a galáxia, outros espíritos com mais evolução que governam várias galáxias e assim por diante, né? Então, isso tudo é evolução moral adquirida só no plano espiritual, porque eles não precisam mais reencarnar, né? Maria de Fátima, por favor, Maria de Fátima. Boa noite. Completando lá o pensamento da vida, né? Nos meus apontamentos aqui, eu tenho duas frases assim, ó. O poder no mundo material, ele é temporário, e o poder no mundo espiritual não tem fim, que é a nossa evolução sempre, né? Aí, voltando ao assunto aí, a dar a César o que é de César, eu entendi assim, ó, como simbologia a moeda, né? Nós temos, para nós hoje é o cara e o coroa, né? E na época era os bens, os nossos comprometimentos terrestres e os nossos comprometimentos espirituais, né? Que Jesus nos deu esse exemplo, né? Então, Jesus estabeleceu importante questão como seres de dois mundos, o terrestre, falando de dai a César o que é de César e de dai a Deus o que é de Deus. O terrestre, com todas as obrigações a ele inerentes, e o espiritual, com todas as implicações e entendimentos que isso acarreta, né? Que a Jussa já tinha falado, né? Aí vem assim, ó, mas como seres espirituais que somos, devemos cumprir as obrigações morais das leis divinas. Assim, de um lado, o imposto a ser pago em moeda deste mundo, e de outro lado, o crédito moral que nos levará à evolução. Lembre-se de que a evolução ocorre de forma individual e coletiva. E para cada um existem suas questões e necessidades. E na progressão do espírito, temos que viver os problemas e as dificuldades com fé, com resignação para nossa evolução. Isso aí. Muito bem, é exatamente isso. Foi bem explicadinho. Dai a César o que é de César, são os bens terrenos. E dá a Deus o que é de Deus. O que é que nós vamos dar a Deus? Não é a nossa melhora espiritual, nossa melhora moral, não é? Então, e vejam assim, que até a doutrina espírita nos explicar isso aqui, havia um outro tipo de entendimento, né? Até, inclusive, a Júcia me perguntou
quando ela me falou sobre esse tema do Evangelho, sobre o que nós espíritas achávamos da Bíblia, né? A Bíblia é um livro muito importante, porque ele nos traz um ensinamento, claro que muito subentendido, porque ainda ali existe muito a lei do homem, né? Colocado junto, porque a lei ainda de Italião, mas Jesus veio, então, trazer essa nova lei. O que ele disse, ou melhor, o que ele disse? Que ele não veio destruir essa lei de Moisés, não é? Ele só veio retirar o que era do homem e deixar as coisas divinas. Então, aquela lei, olho por olho, dente por dente, Jesus tirou fora. Um novo evangelho. Né? Então, nós temos, inclusive, a Bíblia, ela vem de 42 livros dos Vedas antigos, né? Então, isso já existia na humanidade, esse ensinamento, né? E Moisés trouxe um ensinamento que, vamos dizer assim, se acoplou a esse aí, não é? Mas Moisés não deixou nada escrito, porque os hebreus, eu estava até vendo uma palestra do Haroldo, eu gosto muito das palestras dele, ele dizendo assim que o povo hebreu tinha uma memória muito boa, porque eles iam contando história de geração em geração, né? Então, tudo que aconteceu no tempo de Moisés, eles iam trazendo essas histórias, até então poder ser escrito, né? Então, foi escrito por quem? Quem é que realmente escreveu depois os evangelhos? Foram os gregos, né? E aí ele explica uma coisa muito interessante. O grego, a Grécia, é o berço da civilização ocidental. Os hebreus é o berço da civilização oriental. Por isso que existe essa discrepância, vamos dizer assim, essa diferença que a gente muitas vezes não entende e houve uma certa modificação, porque para mim traduzir o que um povo oriental sente e fala e produz, eu tenho que viver lá naquele povo. E a mesma coisa nós, assim, quando você vai traduzir uma música em inglês, por exemplo, tu não sabe o sentimento que o autor daquela música colocou nessa letra. Então, tu vai colocar o teu sentimento. E muitas vezes você muda o sentido de uma palavra, de um texto inteiro, porque tu está colocando o teu sentimento. E o Haroldo Dutra Dias fez a tradução do Antigo Testamento. E ele conta, ele foi lá conviver com aquela região para ver como é que funcionava, ele teve acesso aos pergaminhos, porque o Haroldo Dutra Dias ele fala 5 idiomas, ele fala o português, o francês, o aramaico, que era a língua de Jesus, o hebraico e o francês. Então, Jesus, quando Haroldo teve acesso a esses pergaminhos, ele fez uma nova tradução dos testamentos, né? E ele conta isso, que para poder fazer uma tradução mais fiel ao que está ali, tu tem que conhecer aquele povo, porque tu não pode pegar um livro daquele povo e simplesmente traduzir, se tu não conhece como aquele povo vive, não é? Então, as traduções vieram com os tempos se modificando, porque cada um que traduzia fazia conforme vamos dizer, a sua sensibilidade. O que tem de legítimo das antigas escrituras mesmo, né? Difícil de saber. Por exemplo, quando a Igreja Católica se formou, foi lá em 325, Constantino, no concílio de Nicéia, convocou 300 bispos. E era Constantino? Era um imperador. Então, ele convocou 300 bispos e eles refizeram todo o evangelho. Então, tu imagina assim, Santo Agostinho traduzindo o evangelho, Constantino traduzindo o evangelho, vai ver os evangelhos e serão bem diferentes, né? Por causa da sensibilidade. Constantino era um imperador que se impunha sobre os outros no fio da espada. Santo Agostinho já era um santo. Como é que é a sensibilidade de cada um, né? Então, nas traduções desses livros antigos, vai muito de como aquele que traduziu colocou o seu sentimento ali, né? Mas é claro que não devemos esquecer que nós somos inspirados também. Então, com certeza, muito do original está ali, porque nós somos bem acompanhados espiritualmente no fazer uma obra dessas, né? Porque isso é algo
uma caridade, trazer todo esse ensinamento, olha que caridade estamos fazendo, esse ensinamento com a humanidade inteira, né? Então, com certeza, como dizia Constantino, que os 300 bispos dele, ao fazerem a tradução, uma pomba, um espírito em forma de pomba, sentava no ombro dos bispos e dizia o que eles tinham que escrever nas novas tradições. Então, quando a gente vê assim os evangelhos apócrifos ou as escrituras, que tem muitas escrituras no Vaticano, enfim, muitas igrejas que são considerados apócrifos, né, que não são os legítimos. Quantos desses não são legítimos realmente? Mas aquele que leu entendeu que aquilo não era o correto. Será que não era mesmo, né? Então é difícil a gente querer dar uma interpretação desse ou daquele sentido. Nós temos que ter, então, a doutrina espírita. Com a chegada da doutrina espírita, ela vai nos esclarecer tudo isso, porque tudo que estava subentendido está esclarecido, não é? Então, quando o mestre diz: dai a César o que é de César e o que é de Deus, dá a Deus, né? Ele quis exatamente isso. Aos homens, vamos dar a eles o que é de material, e a Deus o que é moral, não é? Mas também aos homens vamos dar aquilo que nós queríamos que eles fizessem a nós também, não é? Então, o estudo do Evangelho é muito abrangente, ele é muito complexo. Por isso a importância de todos nós trocarmos essa ideia, porque cada um vai acrescentar um pouquinho ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, não é? Gorete, o que você nos diz, Gorete? Algo a nos acrescentar? Está fechado teu microfone. Desculpe. Com relação, né, à Bíblia e do Evangelho, acredito que é o advento de Jesus, né, vindo reafirmar, né, e fazer a grande diferença do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas, né, e substituir aquelas leis mais antigas, né, do olho por olho, dente por dente. Então, acredito que a grande diferença, o diferencial está aí, né, com a vinda de Jesus. E por isso que a doutrina espírita, né, nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, né, para que a gente pudesse entender melhor as colocações de Jesus a nosso tempo. E trazer a verdade, abrir os nossos olhos, que antes eram os ensinamentos, assim, talvez mais velados, né, e hoje o homem moderno tem mais condições de entendimento. Para isso nós temos o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, para nos explicar bem a miúde o que Jesus, a seu tempo, algumas vezes falou de forma mais velada, né, porque não havia aquele entendimento moral, nem científico, nem intelectual, e muito menos espiritual, né, para que todos pudessem entender. Então, eu vejo dessa forma, a grande diferença. E quanto a dar a César o que é de César, acredito que foi agora eu perdi o nome da menina aqui que falou, né, que leu direitinho ali, fez um esclarecimento ali. Maria de Fátima. A gente estamos num mundo físico, um mundo material, e realmente é bem tentador, né, porque a gente precisa trabalhar, precisa se sustentar, tem que se vestir, tem que comer, tem que, né, a nossa vida diária, ela assim, nos chama muito para esse lado, né. No entanto, a gente tem que estar sempre bem consciente e sempre exercitando, vamos dizer assim, o desprendimento, porque a gente sabe que tudo é temporário, né. Todos os nossos bens, todos, né, eles são temporários, começando pelo nosso próprio corpo, né, a gente sabe que é temporário, é uma existência.
E então a gente tem que sempre lutar, trabalhar, fazer o melhor possível, né? Respeitando a todos e a tudo, procurando sempre, sim, aumentar os nossos, vamos dizer assim, os nossos limites, as nossas condições de aceitação, de entendimento, para que a gente não venha a falhar, né? Para que a gente não venha a confundir as coisas de César, a materialidade, com as aquisições espirituais, que é o que nós viemos buscar, né? Que são as virtudes que nós ainda precisamos adquirir. E a luta constante do desprendimento, em todos os sentidos. Eu acredito que é isso. Isso é um fato, né? Nós temos que preparar a nossa bagagem. Qual dela nós vamos preparar para qual que vai nos acompanhar a pátria espiritual? Será dos bens materiais ou a bagagem moral, né? Então, nós devemos avaliar isso. E outro detalhe, né? Então, Jesus, ele nos prometeu o Consolador que viria no tempo certo, né? Nos esclarecer tudo que estava sob o véu. E foi retirado esse véu com o esclarecimento da doutrina espírita. Claro que aqui, muitas vezes, ainda nós não conseguimos ter um entendimento mais aprofundado de todo esse ensinamento, né? Mas o Espiritismo vai nos esclarecendo aos pouquinhos, vai nos ampliando o entendimento, não é? Kátia, algo nos acrescentar, Kátia? Tirar aqui que eu estou com problema no meu fone. Ontem, vocês sabem que eu faço um estudo também na segunda-feira. Ontem nós estudamos o mandamento não roubarás, né? E é incrível como a gente tem a ideia, aquela ideia fechada e velada da Igreja Católica, não roubarás. A gente acha que é não furtar algo de alguém, né? Mas isso é muito, muito, muito amplo, né? E foram citadas várias coisas, inclusive sobre o que a gente faz achando que não está fazendo nada demais, né? Por exemplo, quando compra alguma coisa roubada, quando rouba a paz de alguém, quando rouba a liberdade de alguém, né? Quando rouba o direito do outro. Então, eu vejo essa questão da César, o que é de César, isso, né? Nós temos na nossa vida aqui terrena o material e o espiritual, e o material é uma tentação o tempo todo. Então, acho que o nosso aprendizado é separar exatamente essas duas coisas, né? Viver o material até onde ele nos faz bem e até onde nós precisamos, e, ao mesmo tempo, ele também é um exercício para que a gente evolua o espiritual, né? Não cair em tentação e sair fazendo as coisas erradas, né? E a respeito ali da evolução do nosso estudo aqui nesse plano terreno e no espiritual, eu lembro de alguns detalhes do livro Nosso Lar, a história do André Luiz, é o exercício claro, né, da evolução lá no plano espiritual, né? A chegada dele lá, até quando ele pede ajuda, quando ele vai, e aí ele vai com a arrogância dele de que ele é médico, de que ele não vai passar a mão no espírito que tá sujo, que não é papel de um médico, e depois o estudo dele, e depois quando ele encontra a mãe, e a mãe já é um espírito muito evoluído, mas ela vai reencarnar para ensinar ao pai dele e a outras duas pessoas a acompanhar essas pessoas no plano terreno para que eles sejam espíritos evoluídos, né? Foi isso que eu quis passar. Obrigada, gente. E como tu tocou no assunto da obra do André Luiz, por isso que é interessante ler na sequência essa obra, né? Porque ele vai evoluindo
a cada livro que ele vai ditando por Chico Xavier, a gente percebe que ele está evoluindo. Desde o Nosso Lar, depois os Mensageiros e assim por diante. Cada livro, ali a gente percebe a evolução moral dele, né? Ele está evoluindo no plano espiritual. Seu Edgar, me desculpe, seu Edgar, agora que eu vou lhe dar o boa noite, seja bem-vindo. A gente estava aqui tão concentrado nas explicações, e por falar nisso, o que o senhor pode nos dizer a respeito do dai a César o que é de César? Também gostaríamos de ouvir a sua opinião. Maravilha, todo mundo, esse grupo está cada vez melhor, né, Daniel? Eu sou suspeito em falar, né? Tá fera esse grupo, esse nosso grupo aí, essa família maravilhosa, tá fera, cada vez mais fera. Muito bom. Brincadeira. Isso é verdade. Gente, olha, se a gente, o dia que nós evoluirmos, nós estamos trabalhando para isso, né? Eu vi no início, eu estava lá fora ainda, mas ouvindo você falar sobre evolução, né? Nossa evolução, reencarnação, como a gente... Claro que a gente evolui aqui, a gente evolui um pouquinho mais forte, nós somos ainda mais fraquinhos ainda, evoluímos mais quando estamos reencarnados, mas a continuidade é importante. E a gente vê através dos sonhos, né? Do desprendimento do corpo físico, o trabalho que a gente realiza também, né? Auxiliando as pessoas. Sempre peço a Deus que precisar de mim, estou à disposição. E no momento que a gente trabalha aqui na Terra, a gente pode trabalhar também no plano espiritual. Tem tanta gente esperando, tanta gente conspirando a nosso favor para nos auxiliar, para também pedir a nossa ajuda também para auxiliá-los também. Isso é muito importante. A gente saber o que é nosso e o que não é nosso. Valorizar mais o plano espiritual, que é o principal da nossa vida, né? A evolução. Claro que a gente tem certas pessoas que uma vez, um rapaz assim para mim, ligaram, vocês que estão espíritas, vocês não gostam de dinheiro, né? Se você pega teu salário, pode passar para minha conta que eu gosto. Eu, não, absolutamente. Eu gosto de dinheiro sim, vou trabalhar bastante para ter um conforto necessário para mim e para minha família. Isso é natural. Só que a doutrina espírita é muito clara, e Jesus, quando ele falou também, muito claro, e não dá um valor maior para os bens materiais, né? Que são a traça come, que os ladrões roubam, né? Mas essas, como tu falaste antes, todo mundo falou mesmo, todo mundo falou também, uníssonos, a evolução moral, né? Essa bagagem moral que nós temos, que o ladrão não rouba e as traças não comem. É o principal de todos nós. E a gente está batalhando para isso, se Deus quiser. E como tu falaste no início também, está reencarnando no nosso plano Terra aqui, principalmente mais na América do Sul também, grandes espíritos, né? Grandes espíritos para nos auxiliar na evolução rápida, da mais rápida essa evolução que nós precisamos, né? Grandes espíritos de muita luz. Nos deixa felizes saber disso, né? E Deus nos abençoe. É verdade, né, seu Edgar? Mas o Divaldo diz que já reconheceu mais de 500 espíritos, reconheceu não, ele diz que mais de 500 espíritos bíblicos já estão reencarnando no nosso meio para dar esse impulso moral mais rápido, né? Porque a Terra ela está em final de processo de expiações de prova, né, para regeneração. E agora depende de nós também, mas esses espíritos vêm nos auxiliar, a nos indicar os caminhos, né? E não devemos esquecer que os bens materiais também nos auxiliam moralmente, tanto a falta como o excesso de bens materiais nos auxiliam nessa aquisição da moral, não é? Fabiana, algo a nos acrescentar, Fabiana? Então, pessoal, eu estou adorando esse estudo de hoje. Todo dia eu estudo um pouquinho, todo dia eu leio um pouquinho, porque a gente nunca sabe nada. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisinha, né?
E até esses tempos eu estava vendo uma palestra em que o palestrante disse que a gente já está numa fase que a gente já está começando a olhar pelo retrovisor. Então, agora, nosso propósito é cada dia evoluir um pouquinho, porque a partir de qualquer momento chegou a nossa hora de ir. E como o senhor falou, o que nós vamos levar? Né? O que vai ter na nossa mala? Vai ser as coisas boas que fizemos espiritualmente, ou vai ser o material, o que eu vou deixar aqui, para que eu vou deixar aqui, a minha casa, o meu carro, a minha conta bancária. Então, é isso que eu penso e que eu pretendo, né, me desprender cada dia mais um pouquinho, porque, como eu falei, já estamos começando a olhar pelo retrovisor, então agora é mais digno, né, de a gente poder evoluir. Agora nós estamos na reta final, como se diz, né? Na reta final. Nós temos que caprichar agora, porque depois, né, quando a gente volta para o mundo espiritual para retornar à carne, ele é mais complexo, e tem uma fila grande, né? É verdade, como nosso planeta já está mudando já para regeneração, eu acho que agora vai ficar até mais difícil de nós voltarmos. De repente, essa seja a nossa última chance, né? Aqui, nesse momento, com a nossa família, com essa situação que estamos vivendo, né? Porque a gente está num momento que não é por acaso que estamos aqui, né? No momento, o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso planeta. Então, a gente tem que aproveitar o máximo para poder sairmos daqui um pouquinho melhor. Exatamente, nós temos que fazer essa avaliação conosco mesmo, né? O que eu estou fazendo para me melhorar? É verdade. Marilene, você está concentrada aí, Marilene. Mas eu estou encantada de ouvir os comentários. E olha, já foi dito bastante coisa. Me chamou a atenção aqui das minhas anotações que você já colocou sobre a superioridade moral de Jesus, que permitia-lhe perceber o que se passava no íntimo das pessoas. É tão bom a gente saber isso, porque, claro, aqui está se referindo a respeito da pergunta, que era muito capciosa, era até maldosa mesmo, né? Mas eu penso nos ensinamentos de Jesus. Jesus sempre viu todos os que se aproximaram dele e nos vê até hoje, além das aparências. Então, é muito bom saber, porque ele, como a gente lembra da história, os pescadores, todas as pessoas que passaram pela vida dele, ele sabia dos defeitos, mas ele sabia do potencial. E ele sabe isso de nós também. E é tão bom saber que ele acredita em nós. E, com certeza, a doutrina espírita, ela nos cobra, ela nos convoca a fé raciocinada. Então, a gente precisa refletir mesmo. E ela nos esclarece e nos consola. E o bom também é a gente ver que a gente já progrediu. Muito. É só a gente olhar nessa existência mesmo, quantas coisas que a gente fazia antes e agora a gente se conflitua. E é por conhecer a doutrina, os ensinamentos de Jesus, porque não tem ninguém nos cobrando, ao menos aparentemente 24 horas. O que nos cobra é a nossa consciência e, com certeza, nosso Pai, que sabe tudo sobre nós, não é? Então, mais alguma coisa que eu gostaria de comentar é a respeito do que Jesus ensinou nessa mensagem. Então, ele nos ensinou também, de alguma forma, já foi dito, o princípio de justiça e equilíbrio. Quando Edgar falava a respeito de espírita não gostar de dinheiro, nas minhas preces eu sempre peço para ter condição. Eu já vi pessoas passando dificuldade e eu não tinha, nem para mim, como ia poder ajudar. Então, eu preciso ter. Digo mais, nas minhas preces eu peço para Deus para crescer em todos os sentidos, moral,
espiritual e material. Mas, claro, nunca deixando que nos suba a cabeça, não é? Então, ele nos ensinou a justiça e o equilíbrio, que deve reger o comportamento do verdadeiro cristão diante da vida, esclarecendo que é necessário atender às exigências passageiras de ordem material, sem esquecer as obrigações para com a elevação do espírito. Eu penso que esta mensagem fecha um pouco, né, queridos, porque nós estamos num plano material. O que nós não pagamos na nossa existência hoje? Tudo. Nossa, quem pode até o ar que respira vai procurar respirar menos poluído. E o resto tudo que todo mundo sabe. Mas nós não podemos descuidar da nossa parte espiritual, porque tudo é empréstimo. E eu penso, para quem é pai, mãe, o maior empréstimo que Deus nos dá é nossos filhos. E nem eles, a gente, muitas vezes, filhos partem antes que os pais, nem eles nós podemos levar conosco, né? E nem queremos. Então, que ele nos dê sempre sabedoria, mas é muito bom conhecer a doutrina. Eu fico tão encantada por ver esses espíritos ávidos por conhecimento, aí a Fabiana, a Maria, a menina que leu o Evangelho também, explicou muito bem, foi muito bom tudo. Nós somos espíritos ávidos por conhecimento, por isso nós estamos reunidos. E é muito bom, a gente aprende sim, queridos, muito, uns com os outros. Obrigada. Muito bem, e essa doutrina maravilhosa é essa luz que ilumina, né? Nos ilumina, e se Deus não quisesse que nós nos utilizássemos dos bens materiais, Ele não teria nos dado, depende só é a destinação que nós vamos dar a esses bens materiais, não é? Kátia, tu tinha levantado a mão, Kátia? Eu estou bem atrapalhada aqui com o meu fone aqui do celular. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Bom, uma coisinha à parte. O seu Edgar falou em sonhos, que a gente deve prestar muita atenção nos sonhos, né? E na semana passada, acho que na noite de quarta-feira, eu sonhei que eu estava num lugar e estávamos o seu Edgar, eu, o seu Edgar, acho que o Daniel também, e tinha uma figura que me veio, eu não conseguia ver o rosto, mas me veio uma figura, uma energia masculina, e seu Edgar nos orientava em alguma coisa que nós estávamos fazendo. Ele dizia assim, olha, é até aqui, tá vendo? Tem uma marca. Então, eu acordei muito feliz. Nós trabalhamos aí à noite, né? Pelo menos eu assisti isso, né? E agora ele falou e nós prestávamos atenção nos nossos sonhos e eu lembrei desse sonho. Foi muito bom. Obrigada. Então, tu vê que interessante, nós estamos num grupo virtual, mas já estamos trabalhando juntos, né? Isso é muito importante e muito, muito bom. Maiara, você tem algo a nos acrescentar, Maiara? Gente, acho que todo mundo falou tão bem que eu não sou uma ameba para acrescentar alguma coisa. Quem sou eu? O que são minhas conclusões perto do que todo mundo falou? Eu tô aprendendo muito, muito com tudo isso. Essa parte do sonho que foi totalmente inédita para mim hoje. Eu não sabia que quando a gente sonha, a gente vai pro plano espiritual e que as pessoas que a gente vê lá são pessoas realmente reais. Às vezes eu pensava que eu imaginava pessoas, tipo, eu criava pessoas, mas são pessoas que realmente existem. Que legal, tipo, eu tô aprendendo muito, muito, muito. Gostei da doutrina de hoje que foi lida. Como eu não tenho livro, eu pesquisei na internet, tô aqui com o notebook acompanhando vocês. E eu acho que é muito louco a gente tentar explicar para cada pessoa o que é o certo e o que é errado. Porque dentro de cada tribo, como vocês comentaram, dentro de cada cultura, dentro de cada família, dentro de cada cidade, uma coisa é certa e a outra pode ser errada.
Mas na hora que você entende que tem que dar para aquela pessoa o que é dela, você já entendeu tudo. Tipo, não precisa explicar mais nada do que é certo e o que é errado. Você achou uma coisa na rua, isso aqui é teu? Não é? Então deixa lá. Até o dono aparecer. Tipo, é o jeito mais simples de ensinar assim. Se todos os pais dessem esse exemplo para os filhos, o mundo ia estar um lugar bem melhor. Mas eu acredito que nós, começando por nós, e pelos nossos filhos, pelas nossas crianças em casa, os irmãos, a gente tentando ensinar para os pais. Eu sei que é um pouco mais difícil os filhos tentar ensinar as coisas para os pais, mas a gente consegue devagarzinho fazer esse trabalho e tentar 1 vírgula por dia, mas melhorar. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar nessa evolução espiritual, igual os espíritos que eu também não, eu conheci pela primeira vez hoje. Espíritos crísticos. Eu até deixei pesquisado aqui, depois eu vou ler mais sobre. E eu nunca tinha escutado sobre, tô literalmente aprendendo agora, perdão, que eu sou muito nova nisso. E tudo que vocês falam, eu tô anotando, gente. Se eu não pergunto agora, eu pesquiso depois, que já na próxima sessão eu quero estar cada vez mais consciente para a gente falar a mesma língua. Esse é o objetivo, nós mais ou menos chegar quase ao mesmo entendimento, todos nós, né? Então, lá no final nós vamos estar parelhos, vamos dizer assim. Se Deus quiser. Então, Lourdes, algo a nos acrescentar, Maria de Lourdes? Tudo tranquilo. Então, Denise, tudo tranquilo? Olha só. Maria de Lourdes? Olha só, eu vejo, eu estou acompanhando, né, desde o início, o que cada pessoa colocou, inclusive a leitura. O que eu percebo é que é muito fácil, às vezes, a gente dizer, eu não preciso de nada, não vou almejar, não vou querer nada. Mas se eu não tenho nada, né, principalmente material, moral, como que eu vou ajudar o próximo? Essa parte é que ficou, para mim, pendente, entende? Claro, como o seu Edgar falou, achei muito prudente a maneira que ele colocou. Edgar é espírita, não gosta de dinheiro. Mas não é assim. Se a gente não estiver bem situado financeiramente, ou seja, de alguma forma que a nossa sobrevivência seja um pouco melhor, como nós vamos ajudar o próximo? Como agora essa enchente aqui na... Eu acho triste quando alguém te pede alguma coisa e tu não tem que oferecer. Então, eu... Tá travando a tua internet, Maria Lourdes. Tá travando a tua internet. Eu acho muito... Vem te pedir uma ajuda, né? E tu não... Aqui é muito... Está travando a tua internet. E a gente não tem... E a gente não tem para ajudar, né? Isso que eu penso. Não sei, o que vocês teriam para me acrescentar sobre isso? Só um minutinho, que agora a minha internet deu um problema aqui. Eu já vou falar, só um minutinho. Deixa eu só acertar aqui. Deu um probleminha aqui, tô acertando. Apareceu a imagem para vocês? Muito bom. Bom, então, quanto... Apareceu, para mim apareceu. Meu computador, enquanto está dando um probleminha aqui, ele não estava aparecendo, eu tive que fechar tudo e abrir. Então, os bens materiais são
são necessários para fazer o bem, mas não quer dizer que só eles, só tendo bens materiais, nós vamos poder fazer o bem. Um bom pensamento, uma oração, uma palavra, um acolhimento com a pessoa, às vezes para essa pessoa é mais importante do que os bens materiais. Né? Claro que os bens materiais são importantes, mas se nós não temos condições de materialmente auxiliar essa pessoa, não vamos nos afligir. Vamos auxiliar dentro das nossas possibilidades. Eu posso dar uma palavra, um afago, um carinho, enfim, uma palavra, uma oração. Às vezes, nós não conhecemos a pessoa. Eu, por exemplo, eu faço orações já há algum tempo para algumas pessoas que se acidentaram. E eu não sei quem são, e com certeza eles também não sabiam quem eu era, mas isso é uma forma de fazer a caridade também. Vamos dizer assim, eu não sei quem é a família, não sei se preciso de alguma coisa, de alguma assistência material, mas esse espírito, com certeza, precisa de oração, né? Então, nós já estamos fazendo a caridade também. Então, não vamos condicionar a fazermos caridade aos bens materiais, a ter dinheiro ou não ter dinheiro, né? Ou melhor, a ter dinheiro, porque sem dinheiro nós também podemos fazer a caridade. Se nós vamos esperar ter financeiramente condições de fazer a caridade, fazer o bem, às vezes nós vamos ficar estacionados, esperando ganhar esse dinheiro para então fazer a caridade. É como aquela história. Quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e o tempo passa, e às vezes eu desencarno sem me aposentar. Eu vou na casa espírita depois que me aposentar. Vou fazer a caridade depois que me aposentar. Aí, a minha passagem estava marcada para antes de eu me aposentar, e daí? Deixei de fazer a caridade por estar esperando algo para o futuro, por que não fez dentro das possibilidades agora? Eu, por exemplo, eu trabalhava e eu viajava. E depois eu parei de viajar, eu trabalhava numa ferrovia, eu era maquinista. Então, nessa época, eu já trabalhava de voluntário na casa espírita. E eu já tinha grupos de estudo que eu coordenava. O que eu fazia? Vejo como sempre tem almas boas que nos auxiliam também. Eu tinha um colega que era maquinista também, e eu não sei se ele tinha até religião, mas ele ficava para mim o período que eu precisava ficar fora. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, essa pessoa estava fazendo a caridade também, né? Ele ficava aqui 2 horas para mim ali, enquanto eu ia participar do nosso grupo de estudo. Então, sem saber, de repente, sem ele perceber, ele estava fazendo a caridade. Então, não quer dizer que eu tenha que ter os bens materiais, financeiros, para fazer a caridade. Maiara, Marilene? Sim, querido, eu quero dizer que o Evangelho orienta que a caridade moral é a mais difícil, não é, de praticar. Então, verdade. sim, eu entendi a tua explicação e também a preocupação da nossa irmã quando falava a respeito das enchentes. Esses problemas vão ser sanados, claro, com preces, mas material, não é? Exatamente, né, Marilene? Alguns conseguem dar os bens materiais, outros dão de outra forma, né? É verdade. E outra coisa que eu queria comentar com a Maiara. Querida, ela está demonstrando uma humildade, uma vontade de aprender, mas ela não precisa considerar que tem pessoas com mais tempo de estudo e que sejam, por isso, melhores. Cada um chega no momento certo para conhecer a doutrina. Ela pode estar até bem mais evoluída espiritualmente do que muitos de nós que estão há muito tempo na doutrina. Isso, querido. Isso é uma grande verdade, né, Marilene? Porque, às vezes, a pessoa não está na doutrina espírita, mas vive a ética e a moral, né? Maiara, o que você queria dizer mesmo, Maiara? Eu ia comentar sobre o que a dona Lourdes comentou, que mesmo quando a gente não tem condição, eu também já senti como ela se sentiu, que com vontade de ajudar, mas a gente não tem, às vezes, o dinheiro para dar para essas pessoas. Mas a gente pode dar uma roupa usada, quem nunca doou uma coisa, né, que não usa mais, eu aposto que por mais pobre que a gente seja, sempre tem uma tapuér, uma panela, um sapato,
que desses pequenos gestos, eu acho que é um jeito da gente ajudar, quando a gente não tem um dinheiro sobrando, ou não tem como ir lá na cidade que tá tendo enchente. Eu acho que se a gente começar fazendo coisinhas pequenas assim, já vai ficar a consciência mais limpa e também tá dando um passo ajudando outra pessoa que não tem. Só uma ideia. É exatamente isso, né? Cada um faz a caridade dentro das suas possibilidades. Se pode estar em bens materiais, por exemplo, essas enchentes agora, muitas pessoas têm condições de materialmente auxiliar, não é? Mas se eu não tenho, eu tenho outras formas, né? Então, cada um vai auxiliando conforme suas condições. Claro que essas pessoas que passaram por esse problema da enchente precisam de bens materiais, com certeza. Mas aqueles que têm condições, auxiliam materialmente. Se eu só tenho condições de auxiliar com a prece, por exemplo, assim, essa enchente aconteceu lá no norte. Eu posso auxiliar daqui, com preces, né? E aqueles que têm condições de enviar alguma coisa para eles, ou estarem lá para auxiliar, auxiliam lá. Então, cada um auxilia da sua forma que pode. Nunca devemos ficar de consciência pesada, pois, eu não tinha dinheiro, não pude ajudar. Ajuda de outra forma. Agora, se eu tenho dinheiro, se eu tenho um bem material, ótimo, né? Mas nós sempre podemos fazer a caridade. Então, pessoal, todos tranquilos? Mais algum comentário? Então, hoje, como nós nos adiantamos um pouco mais no estudo do Evangelho, estava um excelente tema, hoje foi um tema, assim, muito bom. Então, eu ia colocar a nossa mensagem, até inclusive, lembro que eu falei que eu ia colocar essa imagem, e nós iríamos comentar sobre ela, mas hoje eu vou pular essa mensagem e vou deixar para o próximo encontro. Até já passei aqui para nós falarmos sobre ela no próximo. Então, nós estamos vendo, então, sobre o século XIX, sobre todo aquele movimento do século XIX, preparando a humanidade dessa época para a chegada da doutrina espírita. Agora, então, nós vamos ver, então, iniciar hoje sobre as manifestações artísticas e culturais do século XIX. Porque toda uma ideia nova, quando ela vai ser implantada em algum local, a humanidade daquele local tem que ser preparada para essa ideia nova. Ainda mais uma ideia como a doutrina espírita, tem uma profundidade muito grande. Então, nós precisamos, a humanidade precisava ser preparada para receber a doutrina espírita, não podia vir assim de qualquer forma, né? Nós tínhamos que ser preparados, preparar os ânimos, como eles dizem. Então, e nós vamos vendo, como nós já vimos, esses artistas, esses filósofos, todos foram se inserindo na sociedade, inclusive politicamente. E era para trazer, está muito em moda falar uma nova ordem, né? Era trazer uma nova ordem para aquela humanidade. Então, sobre as manifestações artísticas e culturais do século XIX, nós vemos que essas atividades, então, artísticas e culturais, revelam, então, a preferência predominantemente romântica. Olha como mudou o estilo de moral da humanidade daquela época, com a vinda desses romancistas. Lembra que a gente viu os romancistas, os enciclopedistas, né? Então, o romantismo ele influencia as ideias políticas e sociais abraçadas, então, por quem? Pela burguesia, aqueles que tinham mais condições, né, de se informar a respeito. Então, essa burguesia revolucionária da primeira metade do século, então, associando as manifestações românticas aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavrinhas são o lema lema francês, né? Inclusive as cores da bandeira francesa. Cada cor representa uma dessas, representa a liberdade, outra a igualdade, outra a fraternidade. Depois nós vamos ver o que cada cor representa. Então, a inspiração do artista romântico era buscada junto às pessoas simples, numa manifestação anti-elitista e anti-aristocrática. Nós devemos lembrar que nós estamos saindo do período monárquico, né? Após a Revolução Francesa. Então, está havendo uma inserção nessa sociedade de outros estilos, né?
Então, pesquisava-se a cultura popular, o folclore, para a produção de pinturas, esculturas e peças musicais. Então, está havendo uma mudança nessa população dessa época, né? As obras românticas de caráter épico destacam, então, o heroísmo. E nós vamos ver que o ideário artístico, então, estava diretamente relacionado à realidade das lutas políticas e sociais da época. Os sacrifícios da população, o sangue derramado nas batalhas e até as dificuldades encontradas nas disputas amorosas. Lembram? A gente vê nos filmes, né? Os duelos. Naquela época, os aristocratas duelavam, era uma espécie de romantismo, né? Duelar pela amada. Então, era de uma violência muito grande que tentavam fazer com que se parecesse uma coisa romântica, mas daí veio, então, esse romantismo após isso, para realmente mudar essa situação, né? Então, no que diz respeito à produção literária, sobressai na Alemanha o poeta Goethe. Se tem um alemão, por favor, me auxilie na tradução, é Goethe, que em Fausto, uma de suas mais importantes obras, enaltece a liberdade individual, tema repetido em seus demais trabalhos. Júcio, você é descendente de alemães, né, Júcio? Como se pronuncia o Goethe? Perguntou para mim? Não. A Vitor também não é descendente de alemão, Vitor? Eu sou alemã, de pai e mãe. É Goethe. É Goethe? Goethe, é. Goethe? Muito Goethe. bem. Goethe. Então tá, agora eu vou pronunciar certo. O Goethe. Então, eu coloquei aqui um asterisco no Goethe e no Fausto, para nós dar uma pequena biografiazinha do Goethe e saber o que é o Fausto. Porque senão a gente vê esses nomes, não entende o que é e nós passamos batido, né? Então, o nome dele todo era Johann Wolfgang von Goethe. Ele nasceu em 28 de agosto de 1749, em Frankfurt, na Alemanha, e desencarnou em março de 1832, aos 82 anos, em Weimar. Filho mais velho de um rico advogado, Johann Gaspar Goethe, e de uma aristocrata de Frankfurt, Catherine Elisabeth Testor. E teve, de acordo com a sua autobiografia, uma infância cercada de estimulação de conforto e recursos. E teve, então, uma vida boêmia, pois tinha todos os recursos, né? E tão emocionalmente febril, segundo ele, que algumas vezes ele chegou a recear perder a razão. E de 7 irmãos, ele teve 7 irmãos, apenas a irmã Cornélia, que nasceu lá em 1750, que sobreviveu. E o Fausto foi escrito pelo Goethe. Ela se baseia numa lenda popular alemã, que é de um pacto com o demônio, baseado, então, num médico, que era, além de médico, era mágico e alquimista, o Dr. Johannes Georg Faust, lá que nasceu em 1480 e desencarnou em 1540. Então, o nome Fausto, ele tem sido assim usado como base de diversos romances de ficção, mas é baseado, então, nesse médico que realmente viveu nessa época. E o mais famoso desses romances de ficção foi o produzido, então, pelo Goethe. Ele foi produzido em 2 partes, tendo sido escrito, então, e reescrito ao longo de 60 anos, esse Fausto, né? E o Goethe escreveu, então, a primeira parte, a mais famosa, que foi publicada em 1806, portanto, 2 anos depois do nascimento de Kardec, e a segunda em 1832, às vésperas da morte, então, do Goethe. Considerado, então, Fausto um símbolo da cultura da modernidade. Fausto é um poema que relata a tragédia desse do Dr. Fausto, que era um homem de ciências e, desiludido com o conhecimento de seu tempo, faz um pacto com o demônio
que o enche de energia satânica insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Então, Johannes Georg Fausto, que era o nome do médico, ele nasceu no ano de 1480, na Alemanha, e, segundo um teólogo protestante chamado Philipp Melanchthon, entre 1525 e 1532, Fausto teria estudado em Cracóvia, na Polônia, onde a magia então, era uma matéria curricular, na época era matéria de estudo da escola, né? E muitas famílias, então, bem aquinhoadas de bens, né? Famílias assim de destaque, que o acolhiam e alguns até confiavam a educação de seus filhos a ele. Quando, em 1540, não faltou pessoas numa cidadezinha da Alemanha que jurasse ter sido obra do diabo, que viera enganar, né, com essa obra do Fausto. Então, o próprio Melanchthon esse admitiu a hipótese de tratar-se de uma morte sobrenatural, a morte do Goethe, por alguns detalhes lá, não é? Então, vejam que na época a magia e o ocultismo era currículo das escolas, né? Então, pessoal, estamos chegando ao finalzinho do nosso encontro, já é 21 e 27. Alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação? Somos todos ouvidos, todos tranquilos. Então, para o nosso próximo encontro, que vai ser o último do estudo, depois será a palestra, a nossa palestrante é Naira Almeida. Maria de Fátima, eu posso te convidar para fazer a leitura do nosso Evangelho no próximo encontro? Você já está bem dos olhinhos agora? Já pode fazer? Estou melhorando, mas eu posso, sim. Pode? Estou, posso. Quando que vai ser? É o próximo? No próximo agora. No dia 13? Dia 13, isso. Ok, então, posso sim. Tá, então é o capítulo 11, item 8. Peraí. Tá, é o item 8, o 9, vai até o final? Só que esse aqui, ó, eu vou dar uma lida depois para ver, para nós não precisar ler todo ele. Porque esse aqui vai uma Porque hora. senão o meu zoinho não vai conseguir, não. Pois é. Deixa que eu vou, então, o capítulo 11, no item 8, Instruções dos Espíritos à Lei do Amor. Aí eu vou ver até onde se conclui um pensamento e te passo daí. Aí você me avisa, né? Sim, eu te aviso para ler até onde daí. Ok, eu faço sim, pode deixar. Então, tá bom. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso encontro hoje. Posso pedir para a Gorete fazer nossa prece final, Gorete? Obrigada. Então, nós vamos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de juntos estarmos e participarmos desses estudos que nos orientam, que nos esclarecem acerca de tudo que devemos buscar para estarmos mais próximos do nosso Pai querido, do nosso Pai Criador e do nosso amado Mestre Jesus. Que as bênçãos oriundas dos nossos irmãos maiores acompanhem a cada um de nossos irmãos que participam, de seus familiares, lembrando ainda daquelas criaturas menos felizes que no momento se encontram em grandes dificuldades morais, espirituais e físicas. Que Jesus abençoe a cada um dos seus amados irmãos. Que assim seja.